E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui bem contente hoje porque eu vou trazer um assunto para vocês que tem sido bastante intensa a procura, né, de pessoas querendo montar novos açougues, querendo montar boutiques de carne, querendo montar negócios ligados ao varejo de carnes. E isso acontece muito dentro do meu Instagram e através, né, de outros canais que eu tenho de comunicação. E sempre tem uma dúvida que é comum com todos os empresários, que é como é que eu começo a precificar as carnes dentro do meu açougue quando eu vou inaugurar? Se eu ainda não tenho custo, eu ainda não sei o que que vai custar isso tudo para mim, eu ainda não tenho um levantamento prévio de custo fixo e custo variável e assim vai. E aí, quero compartilhar com vocês a minha visão sobre essa questão de precificação quando o açougue ainda vai começar a operar, tá? A primeira coisa é que, dentro dos programas que eu, por exemplo, desenvolvo para ajudar novos açougues a abrirem as portas, a gente tem que fazer uma análise prévia de um orçamento. É como se a gente estivesse fazendo um plano orçamentário do que a gente tem mais ou menos de levantamento de custo fixo, e vamos simular o que a gente teria de investimento de custo variável, para que a gente possa ter por onde começar, tá? Porque você não pode começar cego, né? Então a gente faz por previsão. Então a gente trabalha com previsões para a gente poder conseguir fazer toda essa parte de apoio aí nessa questão de precificação, tá? Então, assim, é, é bastante importante enfatizar, né, que a gente tem a importância de uma boa estratégia de precificação para o sucesso do açougue. Então, isso é fato. Quando eu vejo açougues que têm aí um ano e que não estão conseguindo encontrar o equilíbrio, que não estão conseguindo ver lucro, quando a gente começa a investigar dentro da mentoria OFA, a gente faz muito isso, né? A gente acaba sendo procurado por pessoas que estão vivendo problemas financeiros. A gente entende que quase sempre, o maior erro é na precificação, é no achismo das margens. E aí a gente entende por que que o açougue não está dando lucro. Outro ponto importante, gente, é a necessidade de equilibrar preço e valor percebido, principalmente quando você vai inaugurar e conquistar os primeiros clientes. Então, precificação de carnes vai além de simplesmente calcular custo e adicionar uma margem de lucro sobre aquele preço que você pagou na carne. A precificação, ela tem que refletir o valor que o cliente percebe na experiência de compra do seu açougue. E essa percepção de valor é fundamental, especialmente em mercados onde o cliente tem várias opções de compra. Então, vou me aprofundar um pouquinho nessa parte, tá? É, Exemplo, né? Como que seria esse equilíbrio entre preço e valor percebido? Imagine que tem dois açougues próximos e um é mais simples e foca em preço baixo, enquanto o outro investe em experiência, oferecendo atendimento personalizado, cortes especiais, embalagens mais bem elaboradas. Ambos vendem carnes de qualidade, mas o segundo açougue pode cobrar um pouco mais caro no quilo. E por que que isso é possível? Porque o cliente percebe um valor adicional na experiência e no cuidado com o produto. Então, o que que significa valor percebido? E por que que isso é muito importante na precificação? É o que vai fazer com que o cliente sinta que está pagando um preço justo ou até vantajoso pelo que ele recebe. No caso de um açougue, o valor pode ser influenciado por vários fatores, como qualidade, frescor da carne, atendimento e serviço especializado. Exemplo, uma pessoa bem treinada para escolher o corte ideal para um churrasco ou alguma receita específica. O processo de produção diferenciado, com rastreabilidade, com controle da origem, da qualidade que você tem, na carne que você vende. Apresentação e embalagens diferenciadas. Tudo
esse mix que eu acabei de dizer, qualidade e frescor da carne, atendimento e serviço especializado, processo de produção e rastreabilidade, apresentação da embalagem, tudo isso compõe um mix. Não, tem muito mais coisa, tá, gente? Que ajuda a fazer com que o cliente possa perceber valor e pagar um pouco mais caro no produto. Então, é, a estratégia de precificação tem que levar em conta valor percebido. Por isso que, ao definir os preços, o objetivo não é apenas ser competitivo, mas também agregar valor que justifique o preço ao cliente. Fazendo isso, você vai atrair quem está disposto a pagar um pouco mais por uma experiência melhor ou por uma carne de procedência garantida. Então, tentar atribuir, trazer esses pontos para dentro da precificação ajuda você a não ser comparável e não ter que competir com os outros açougues, tá? Então, em relação à precificação especificamente, vou começar a falar sobre isso, tá? Primeira coisa, conhecer os custos dos produtos. Ah, custo, em- o custo das carnes. A gente está falando de carne, né? Então vamos falar sobre custo direto das carnes. Então é importante você entender os custos de aquisição. Então, custo da matéria-prima, o custo do transporte, o custo do armazenamento, para você saber exatamente quanto que custa cada peça de carne. E aí a gente tem o custo indireto e o custo direto. Então, isso que eu acabei de falar é o custo direto. E o custo indireto, né? Aluguel, energia, mão de obra, embalagem, e outros custos indiretos que vão influenciar na hora de colocar a margem de lucro. Hum, outro ponto, né? Que é importante na hora de definir, fazer a precificação, quando você está começando, que é definir a margem de lucro que você deseja para o seu negócio. Então, normalmente, como é que a gente define a margem de lucro? É com base nos custos e no perfil de mercado. Então, é bem importante na hora de você definir a margem de lucro que você deseja no seu negócio, considerar o tipo de clientela, a localização e o valor agregado dos produtos. Então, eu vou explicar, vou compartilhar daqui a pouco a minha tela para vocês entenderem como é que é na prática, né? Como é que calcula uma margem a partir dos custos e dos preços praticados pela concorrência. Outro ponto é entender o mercado e a concorrência. É importante pesquisar os concorrentes diretos e indiretos para saber os preços médios praticados na região, mas não pode, gente, levar como base para precificar as carnes do seu açougue, olhar a concorrência e ir lá e pôr mais baixo ou mais alto, que é muito comum dentro desse mercado, né? Então, é você pesquisar para você entender como que é o perfil do mercado em relação a preço, tá? Não para praticar o mesmo preço do que esse concorrente. Porque se você for levar em conta, por exemplo, um concorrente indireto do seu negócio, que são os atacarejos, você precificar como um atacarejo precifica, você vai com certeza fechar a conta no negativo, porque você não consegue competir com esse atacarejo, né? Outro ponto importante falando em análise de mercado e concorrência, é analisar o perfil do público local e as expectativas em relação à qualidade e variedade de cortes, porque assim você vai conseguir alinhar os preços ao que os clientes estão dispostos a pagar. Eu sempre tenho uma frase que diz o seguinte: quando um aluno meu de programa de aconselhamento para novos negócios, que é o programa que eu ajudo pessoas a abrirem boutiques de carne ou açougues, independente do que seja o modelo, tá? Cris, qual é o preço que eu devo colocar nos meus produtos? Eu sempre digo, qual é o preço que o seu cliente está disposto a pagar? Então, isso que é importante vocês entenderem, tá? Ah, dentro da precificação, para fazer precificação, então, além desses pontos que eu já levantei aqui, que é conheça o custo do produto, defina a margem de lucro desejada, entenda o mercado e a concorrência, nós temos diferenciação e valor agregado. Então, é bem importante você construir a percepção de valor que vai além do preço, como a qualidade superior dos cortes, a sustentabilidade, a rastreabilidade.
Todos esses itens diferenciados, como cortes especiais, eles podem ter melhores margens por serem percebidos como produtos mais especiais. E se você é um açougue popular, você tem que ter outros diferenciais. Eu gosto de dizer que normalmente você tem que ser muito bom em custo, porque você vai trabalhar com margens muito pequenas, tá? Outro ponto importante na estratégia de precificação quando você vai abrir um açougue são você se preocupar com preço por item, ou seja, defina preços diferentes para cortes de melhor qualidade, que tenham uma melhor percepção de valor e do que os cortes que são considerados cortes mais comuns, mais commodities, né? Adequando a margem ao tipo de produto. Outra coisa importante, ofertas e promoções de lançamento. Então, é, esse começo, ele é importante você fazer promoções ou combos para poder atrair esse cliente inicial e gerar bastante movimento para sua loja. E tem um outro fator importante na estratégia de precificação, que é o preço psicológico. A gente, já, assim, é meio que provado, tem uma pesquisa que fala que o uso de centavos nos preços para dar uma sensação de economia, exemplo, R$ 39,90 em vez de 40, faz muito sentido para o cliente. Eu, particularmente, tenho uma opinião que não sei se isso é tão significativo assim, mas eu gosto sempre de dizer o seguinte: se você tem um produto de R$ 400 e você coloca o de 100 perto do de 400, vai parecer que 400 é muito caro. Agora, se você tem um produto de R$ 300, você coloca do lado do de 400, vai parecer que o de 400 é barato, né? Então, é sempre pensar em colocar produtos de preços parecidos um do lado do outro, tá? Para não parecer que tem um que é muito barato e o outro é muito caro. E, por último, gente, é teste, né? Teste e ajuste os preços. A importância de monitorar as vendas e receber feedback dos clientes, adaptando os preços conforme a demanda e o comportamento do cliente. Agora a gente está vivendo um momento de muita alta de preço da carne, né? E meus alunos sempre trazem para mim, Cris, eu devo aumentar? Cris, eu devo repassar? E eu sempre digo o seguinte: você que vai descobrir isso testando, né? Você tem que subir conforme você entende que faz sentido para o seu negócio e analisar como é que é o comportamento do cliente. Então, é sempre importante você ficar atento a isso. Então, você faz os ajustes de preço, tem um período inicial de teste, foca naqueles produtos que se destacam nas vendas e contribuem mais para o faturamento, né? Então, em relação a estratégias para precificar, essas são as mais importantes que eu gosto sempre de reforçar. E uma coisa importante, gente, é que precificação ele é um processo, tá? E um processo contínuo que envolve tanto planejamento quanto flexibilidade. Vocês precisam experimentarem e ajustarem sempre de olho na rentabilidade e no posicionamento do seu negócio, tá? Então, precificação não é simplesmente ir lá e pegar um corte de carne e adicionar 40% de margem. Se você não sabe se esses 40% vai pagar seu custo fixo, pagar na verdade, pagar seu custo fixo e ainda te sobrar lucro. Tá? Então você precisa fazer todos esses testes para você poder saber se realmente realmente é esse o preço de venda que você tem que colocar. Vou compartilhar minha tela agora. Deixa eu ver aqui, só para vocês acompanharem aqui, ah, um exemplo, tá? Então, como iniciar o processo de precificação para um açougue? Deixa eu pôr na tela grande, tá? Então vamos lá. Eu escrevi um exemplo aqui, tá? Para vocês terem uma ideia. Mas assim, ó, gente, um exemplo bem simplista, tá? Profundidade nisso daqui, a gente precisa entrar muito, muito mais por dentro do negócio. Fiz um exemplo bem simplista, porque nem o simplista, a maioria das vezes, as pessoas sabem, tá? Então, imagina que você tá lá, que você comprou um corte de carne específico, como a picanha. Imaginamos que esse custo de compra desse corte seja R$ 60 por quilo, incluindo o preço pago ao fornecedor e as despesas de transporte,
R$ 60 seu custo, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o custo total do produto. Então, a gente imagina que, além do custo direto da carne, você precisa considerar os outros custos indiretos, como aluguel, energia e mão de obra, o seu tal do custo fixo. E suponhamos que, ao dividir esses custos indiretos entre os produtos, o custo indireto da picanha fique R$ 10 por quilo. Então, eu tenho os 60 que eu paguei na minha matéria-prima, já incluindo transporte, mais o R$ 10 do meu custo fixo, que seriam meus custos indiretos. Ou seja, eu tenho um preço de R$ 70 por quilo desse produto. Aí vem a questão de definir a margem ideal, desejada. Margem ideal não existe, tá? Definir a margem desejada. Tá, Cris, mas e aí? Como é que eu sei? Normalmente a gente faz entra a percepção de valor aí dentro, porque vamos imaginar que você deseja ter 60% de margem sobre o custo total, mas não adianta nada você jogar 60% se o preço lá no final vai ficar impraticável. E o seu cliente não enxerga valor naquele produto, não enxerga que vale tudo aquilo que você está pedindo, tá? Então, por isso que eu sempre gosto de dizer que a percepção de valor ela é fundamental dentro desse processo de precificação. Imaginamos aqui que você queira colocar uma margem de lucro de 40% sobre o custo total. Então, a fórmula que a gente usa é preço de venda é igual custo total vezes, entre parênteses, mais margem de lucro desejada. Quando eu substituo esses valores, eu tenho aí preço de venda igual 70, que foi meu custo total, vezes 1 mais 0,40, que é a transformação do 40% lá em número, tá? Então, é igual 70 vezes 1,40. Nada mais é do que o meu markup, isso daí que eu estou colocando. Ou seja, eu tenho que vender a minha picanha por R$ 98. Esse é o meu preço, com a margem de lucro desejada. Agora, fiquem atentos. Vejam que eu não peguei o preço da picanha, que era 60, e coloquei 40%. Eu adicionei os meus custos indiretos e aí eu criei um markup multiplicador para poder colocar o preço. Não é simplesmente ir lá e pegar o 40 e somar, ou o 60, na verdade, reais do custo e somar com 40%. É bem diferente a conta que a gente faz quando a gente pensa, quando a gente faz conta de precificação, tá? É, então, levando sempre em consideração, tem que entrar os custos indiretos, tá bom, gente? Senão você vai estar deixando de colocar. Se você pegar lá os 60 e jogar os 40%, você não está levando em consideração seus custos indiretos. Então, esse era o exemplo que eu tinha para trazer para vocês. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. É, Então, gente, bem importante, né? Vocês sempre levarem em consideração é, essa continha aí de padaria, tá? Isso daí, tá? É bem superficial. O que que eu sugiro? E aí vamos pensar o seguinte: esse 98, o que que é importante eu analisar? Você precisa verificar o alinhamento com o mercado. Se o preço de venda de R$ 98 por quilo estiver compatível com a média praticada pelos concorrentes para picanha, esse valor será viável para o seu mercado. Caso o preço esteja acima da média dos concorrentes e você não tem nenhum tipo de diferenciação, provavelmente você vai ter que ajustar sua margem ou buscar sempre ter algum diferencial que justifique esse valor. E aí vem aqueles pontos que eu falei lá em cima: embalagem, rastreabilidade, um corte diferenciado, um porcionamento, e todo aquele mix que compõe um açougue de sucesso, né? Então, precificação é isso, gente. Ele não é uma ciência exata. Existem muitas coisas que estão por trás da precificação que você não consegue ver e que não é tão simplesmente 2 mais 2 igual a 4, tá? Então, definir preços uma ciência que é um processo, né? Como eu disse, que tem que ser contínuo e o objetivo não é apenas ser competitivo, mas também agregar valor que justifique o preço ao cliente, como eu disse lá em cima, tá? Então,
é bem importante vocês terem em mente esses pontos que eu trouxe para vocês na hora de pensar em precificação. Pessoal, aí é o seguinte, né? Se vocês têm interesse em conhecer um pouco mais sobre esses assuntos, em estar mais trazer mais estudo para dentro do seu negócio, para você como proprietário, para você como gerente, eu sugiro você estudar, tá? Porque não tem nada mais valioso do que conhecimento. E esse conhecimento vai fazer com que você trabalhe o seu negócio gerencialmente. Então, fica o convite para vocês, se vocês tiverem interesse em participar com a gente aí comigo, eu tenho o curso já para quem está começando, para quem está ainda entrando na vibe aí de estudar, né? Um curso que são aulas gravadas de excelente qualidade, um compilado do melhor que eu tenho aí dentro dos meus negócios, para vocês poderem aprender um pouco. E depois tem um degrau acima, que é a mentoria O Futuro dos Açougues, para quem já tem açougue. E quem está querendo montar um açougue, tem o PAN, que é o Programa de Aconselhamento de Novos Negócios, onde eu ajudo do início até a hora que abriu a porta da loja a fazer seu açougue ter menos risco de dar errado. Deixo o link aqui na descrição, se vocês tiverem interesse, vocês vão saber aonde me encontrar, tá bom? Até o próximo.